Olha, uma das coisas interessantes que nós temos, sobretudo na dinâmica teológica, nós começamos sempre o primeiro texto que fala do assunto, acaba dando-nos muita informação sobre ele, né? A partir dele podemos começar a tirar várias relações sobre o tema. Uma coisa interessante que eu tenho estado a partilhar nos últimos tempos é a necessidade de entendermos os conceitos. Quando erramos no conceito, erramos em tudo. Nós temos hoje o casamento, na maioria das vezes, tratado, mas no seu conceito errado. O casamento, no seu conceito original, é uma aliança espiritual, primeiro. Quando não partimos disso, já de alguma forma desvirtuamos a ideia de casamento. Casamento é unidade, primeiramente, de duas pessoas, mas com um pendor espiritual. Ou seja, não unem-se só as coisas materiais, mas há uma unidade espiritual. Então, se quisermos falar do casamento de forma assertiva, temos que ter um entendimento espiritual das coisas relacionadas ao mesmo casamento. Então, hoje temos sim muita gente a falar sobre o casamento, pessoas são livres de o fazer, mas acabam desvirtuando um bocadinho aquela que é a ideia original do casamento. Então, começaria por falar desta forma, né? O conceito social do casamento está completamente distante daquele que é o... Exatamente, muito, de tal forma que algumas vezes é trazido uma ideia muito errada do casamento, mas a Bíblia nos diz algo interessante. Eu estou aqui a recordar o texto, creio ser em Eclesiastes, que a Bíblia descreve que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra, né? Esse texto mostra, por revelação alegórica, e nós usamos isso ao celebrar casamentos, que o casamento é unidade de 3, não é unidade de 2, diferente do que se acostumou a entender. Casamento, a nossa perspectiva, é um cordão de 3 dobras, ou seja, 3 unidos. Um homem de um lado, uma mulher do outro, mas Deus no meio. Deus promovendo, provocando essa união. Por isso é que no outro texto diz: o que Deus une, ninguém separa. Quer dizer que na celebração do casamento precisam 3 elementos. Um homem, uma mulher, mas Deus que une o homem e uma mulher. E é interessante que isso até a própria natureza nos faz uma demonstração. Há características que só são peculiares das mulheres. Há características que são inerentes dos homens. E essas características são diferenciadas. Agora, encaixar a diferença é que é um trabalho que é feito pelo próprio Deus. Deus é que sabe como encaixar, não é, as diferenças que existem para fazer a unidade que nós chamamos o casamento.